Bom, fazendo uma lembrança aqui sobre o que a gente já fez, que a gente faz, melhor dizendo, para calcular o pH de soluções de ácidos fracos, ácidos fracos monopróticos e bases fracas monopróticas, a gente recorda que, por exemplo, se eu tiver aqui um ácido qualquer, chama ele aqui de HX, tá? HX. Então, esse ácido ficou muito grande, HX, tá? Esse ácido em água, ele sofre ionização, formando H+ e X-, certo? H+ mais X-, e, obviamente, esse equilíbrio aqui tem uma constante ácida, né? Que é a concentração de H+ vezes a concentração de X- sobre a concentração de HX, beleza? Lembrando que, como a solução é aquosa, eu tenho que considerar também, aqui, colocando de forma simplificada, o equilíbrio de autoionização da água, ou seja, a gente tem o equilíbrio Kw, que é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Lembrando que a 25 graus Celsius, esse Kw vale 10 a menos 14, certo? Bom, desse ácido, o que é que a gente tem que frisar aqui? Por exemplo, eu posso fazer o chamado balanço de massa. O que seria o balanço de massa? Eu preparo a solução desse ácido numa concentração que eu vou chamar aqui CA, que a gente costuma chamar de concentração analítica, certo? Concentração analítica. O que vai acontecer? Essa concentração analítica, ela vai ser, né, em solução, o resultado da soma da parte não ionizada com a parte ionizada X-, certo? Então, relembrem que eu devo ter falado em um outro vídeo que para eu analisar a extensão dessa ionização aqui e verificar se essa concentração aqui é muito menor do que essa, de modo que eu faça essa aproximação aqui, certo? Dizer que praticamente a concentração analítica é a concentração da forma não ionizada toda, eu tenho que avaliar uma razão, né? A razão que eu avalio é a da concentração analítica sobre o Ka, o valor de Ka. No caso, se esse valor der maior do que 1000, que é um valor de segurança, mas alguns livros eles usam inclusive como valor de segurança até 100, tá? O que significa que essa razão o que significa esse valor dar maior do que 1000 ou, como eu falei, alguns casos menos, digamos assim, menos, qual é a palavra? Exigentes, usam até maior do que 100. Se esse valor der maior do que 1000, significa que aquela aproximação, né, dizer que isso aqui pode se tornar isso, dá um erro muito pequeno no pH, menor do que um erro menor do que 5%, tá? Então, a gente pode usar como guia essa relação aqui. Eu prefiro usar 1000, porque fica mais garantido, tá? Do que 100. Então, o que acontece? Se a razão entre a concentração analítica e o Ka for maior do que 1000, então, concentração analítica é praticamente a concentração da forma ionizada, não ionizada, certo? Da concentração da forma não ionizada. Bom, outra coisa que a gente precisa analisar agora no caso, para desprezar a participação da água, é se essa concentração analítica é muito maior do que 10 a menos 7, que é mais ou menos, né, a contribuição da água, de H+ da água. No caso, mais ou menos não. Se for 25 graus Celsius, a concentração de H+, ela é 10 a menos 7 mol por litro. E a de OH-, isso para água pura, né? É 10 a menos 7 mol por litro. Então, o 10 a menos 7 é o nosso padrão. Se a gente tem uma concentração analítica muito maior do que 10 a menos 7, eu posso desprezar a participação da água. Fazendo essas duas aproximações, eu uso a concentração analítica é igual a H+ vezes X- sobre HX. Lembrando que eu posso fazer a aproximação aqui e dizer que aqui é a própria concentração analítica. E nesse numerador, o que é que eu posso fazer? Se eu olho para o balanço de cargas, e sei que a concentração de H+, que é todas as espécies positivas, né, do meio aquoso, só tem um H+, que é positivo, obrigatoriamente é igual ao X- mais o OH-, tá? Fazer essa aproximação aqui é dizer que esse OH- aqui é muito, muito pequeno em relação a esse X-.
de modo que a concentração do H+, ela é praticamente a concentração de X-. Fazendo isso, o que, que acontece? Aquele Ka ali fica H+, como o X- é H+, vai ficar H+ ao quadrado sobre Ca. E aí você tem simplesmente que a concentração de H+ é a raiz quadrada, não me interessa o valor negativo, né? É a raiz quadrada de Ka vezes a concentração analítica. E aí eu calculo facilmente o H+, e fazendo menos no log de H+, eu calculo facilmente o pH. Beleza? Facilmente, por que eu estou dizendo facilmente? Porque eu estou pensando de forma relativa e ao fato de você não fazer essa aproximação e não fazer essa. Porque se você não fizer essas duas, você vai chegar numa expressão em que o H+ fica a terceira, né? Você vai chegar num polinômio, né? Um f de H+, certo? E esse H+, ele vai ser uma equação do terceiro grau, tá? E aí você tem que lançar a mão de método de aproximação sucessiva para fazer o cálculo, beleza? O que não é o nosso caso aqui por enquanto. Bom, se você trocar todo esse raciocínio aqui para uma base fraca, por exemplo, vou chamar aqui de BOH, a mudança vai ser B mais OH-. Aí vamos lá, eu vou chamar isso aqui, a concentração analítica, a concentração que foi preparada a solução, de Ca também. Ela vai ser a concentração de BOH mais a concentração de B+. Beleza? Isso aqui é o meu balanço de massas. No caso do balanço de cargas, o que é que eu vou ter no balanço de cargas? Eu vou ter aqui a concentração de OH-, que é a única espécie negativa no meio, né? Não esquecendo que eu tenho meio aquoso, então eu tenho a autoionização da água, que aqui eu estou mostrando de forma simplificada. Então, esse OH- ele vai ser igual à concentração do H+, mais a concentração do B+. Aí, vamos lá. Como eu tenho um Kb, que expressa o equilíbrio de ionização dessa base, né? A gente chama de Kb, que vai ser escrito dessa maneira, eu posso avaliar se a concentração de a concentração analítica sobre o Kb se é maior do que 1000. Se for maior do que 1000, eu posso dizer que a concentração analítica é principalmente composta só por BOH2, ou seja, isso aqui é tão pouco extenso que essa concentração aqui é muito pequena referente a essa. Outra coisa, se a minha concentração analítica é maior do que 10 a menos 7, da mesma forma que eu acabei de mostrar, o que vai acontecer? Esse H+, que seria a contribuição da água, ele é muito pequeno perante esse B+, de modo que o OH- do meio vai ser dado praticamente por B+, tá? Bom, chegando nessas duas aproximações, novamente a gente tem uma simplificação muito boa, que é OH- como o B+ aqui, né? Como o B+ é igual ao OH-, como mostrado aqui nessa aproximação, isso aqui vai ficar OH- ao quadrado sobre, e tendo em conta essa aproximação, sobre a concentração analítica. De modo que o OH- ele vai ser a raiz quadrada da concentração de... a raiz quadrada da concentração analítica vezes o Kb, certo? E o POH, mais uma vez, menos o log dessa concentração de OH-. Então, para ácidos e bases fracas monopróticos, né, no caso, com apenas uma etapa de ionização, é trivial fazer essa conta, trivial de forma relativa, mais uma vez, quando eu considero essas duas aproximações, certo? Lembrando que é o seguinte, se eu não fizer as duas aproximações, eu chego em equações do terceiro grau, mas se eu fizer só essa daqui, ainda me dá uma equação de segundo grau que a gente resolve com Bhaskara facilmente, né? Então vamos lá, eu vou agora mostrar aqui rapidamente o seguinte, eu vou mostrar que a gente pode usar um raciocínio semelhante para ácidos e bases polipróticas, ou seja, que tem mais de uma etapa de ionização. Eu vou começar com um ácido diprótico, tá? Um ácido diprótico. Bom, vamos pensar aqui primeiro no ácido diprótico, né? Então, o que é que a gente vai ter? Por exemplo, eu vou chamar esse meu ácido, como eu não quero identificar ácido nenhum aqui, vou chamar de H2X, tá? X aqui é um ânion qualquer, um X2-, né? O que vai acontecer? Esse ácido ele vai ter uma primeira etapa de ionização, que vai formar H+, mais HX-.
e essa etapa de ionização, ela tem uma constante que é chamada Ka1. Essa constante, ela vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de HX- sobre a concentração de H2X. Beleza? Bom, no segundo caso, na segunda etapa, melhor dizendo, essa aqui é a primeira etapa de ionização, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um ácido, o HX- na segunda etapa, certo? HX-, que ele vai formar H+ e X2-. Então aqui você tem o K2, e aí esse K2 ele é H+ vezes X2- sobre HX-. Se você somar as duas etapas, obviamente, isso aqui vai se cancelar, e aí você vai ter que H2X formando 2H+ mais X2-. E esse K aqui, ele obrigatoriamente é K1 vezes K2, né? Lembrando que se eu somo reações, a constante final da reação obtida é o produto das duas constantes das reações que eu somei. Beleza? Aí vamos lá. Aqui já começa uma certa complicação nas coisas. Lembrando que vamos supor que eu tenho uma concentração analítica Ca e eu também não estou impondo valores aqui, né? Estou colocando K1 e K2 para a gente raciocinar com relação a esses valores. O que vai acontecer aqui? Bom, primeira coisa, quantas incógnitas eu tenho, né? Se eu sei Ca, aí eu não sei H2X, eu não sei HX-, eu não sei X2-. Então aqui eu já tenho 3. Outra coisa, eu não sei H+, e automaticamente, como eu não sei H+, eu não sei OH-, né? Eu não sei OH-. Eu tenho a etapa de autoionização da água, né? O equilíbrio de autoionização da água. Eu não sei H+, eu não sei H-. Então, o que eu não sei são 5 incógnitas. Supondo, é claro, que me dado o Ca, a concentração analítica, o K1 e o K2. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Primeira coisa, como eu tenho já uma equação, duas equações, e eu tenho a terceira equação, que é o Kw, né? Que é H+ vezes OH-, eu vou precisar de mais duas equações. 5 incógnitas, eu preciso de 5 equações. Então, a primeira equação é o balanço de massas, que vai ser a concentração analítica, ela vai ter que ser a contribuição do H2X mais a contribuição do HX- mais a contribuição do X2-. Isso é inevitável. Quando eu preparo o ácido nessa concentração, ele vai se distribuir, devido às ionizações, nesses 3 componentes. Então, o somatório deles me dá a concentração analítica. Isso é uma outra equação que eu tenho. A outra equação que eu tenho é o balanço de cargas. O balanço de cargas ele vai ser o seguinte, observe. Eu tenho a concentração de H+, que é a espécie unicamente positiva nesse meio aquoso. Essa concentração de H+, ela vai ter que ser igual à concentração de HX-, que é a negativa, mais 2 vezes a concentração de X2-. E por que 2 vezes? Porque cada mol, né, ou cada íon X2- carrega 2 cargas. Então eu tenho que multiplicar por 2 para considerar essas 2 cargas aqui. Se fosse 3, eu multiplicaria por 3. Se fosse 4, eu multiplicaria por 4. E assim sucessivamente. Tá? E além disso, eu tenho também a concentração do OH-, que aqui como é só uma carga, também eu não preciso multiplicar por nada, como foi o caso aqui também. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 equações. Bom, resolver isso aqui tudo, analiticamente, resolver tudo, não é tarefa fácil, certo? O que eu poderia fazer era chegar numa expressão final que tem o H+ à quarta potência e que eu tenho o H+, e que eu coloco ele em função também de X2-. E aí eu faço várias considerações para simplificar a equação. A gente não vai trabalhar desse jeito. Eu vou trabalhar da forma mais direta. Tá? Vou trabalhar da forma mais direta que vai me dar um cálculo aproximado. E em várias e várias vezes isso vai ser o suficiente. Tá? Então, qual é a primeira coisa? A primeira coisa é que, normalmente, essa consideração analítica ela é maior do que 10 a menos 7 mol por litro.
tá? Então isso aqui normalmente é feito, porque a concentração analítica fica 0,01, 0,02, então fica na ordem ali de 10 a menos 2, 10 a menos 3. O próprio 10 a menos 3 já é o quê? 4 ordens de grandeza, né? 10 a menos 3, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 4 para poder igualar 10 a menos 7. Significa o quê? Que isso aqui é 10 mil vezes maior do que 10 a menos 7, né? Então, o que vai acontecer? Normalmente isso aqui é alcançado. E aí, no balanço de cargas, normalmente isso aqui não é considerado, tá? Porque ele é desprezível em relação a esse e a esse. Beleza? Outra coisa que também é bastante, que acontece bastante. Acontece que é o seguinte, se você pensa em deslocamento de equilíbrio, quando isso aqui ioniza, certo? Ele forma H+, e HX-. Quando o HX- vai ionizar, eu já tenho H+ no meio, né? Teoricamente. Então, esse equilíbrio aqui, ele é sempre, essa segunda etapa, ela é sempre menos pronunciada do que a primeira. De modo que o K2, ele sempre é menor do que K1. Agora, menor não significa dizer muito menor. Então, mais também pode significar dizer que é muito menor. Qual vai ser o nosso padrão? Quando o K1 for pelo menos 1000 vezes maior do que o K2, ou seja, quando K1 sobre K2 for maior do que 1000, a gente vai dizer que a segunda etapa é desprezível. E eu vou mostrar para vocês que a segunda etapa vai ser desprezível e que ainda isso vai implicar que o x2- vai ser igual ao valor numérico de K2. Eu vou mostrar isso num exemplo, fazendo um exemplo, tá? Então, essa segunda etapa aqui, ela vai ser desprezível, tá? A segunda etapa vai ser desprezível. Quando isso aqui acontece, K1 for maior do que K2 pelo menos 1000 vezes. Aí o que vai acontecer? Aproveitando essas duas aproximações, eu vou chegar numa situação em que a equação se resolve, no máximo, com a equação de segundo grau. Certo? No máximo, com a equação de segundo grau. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo numérico. Tá? Vamos ver um exemplo numérico para a gente conseguir colocar números e pensar melhor. Imagina que eu tenho H2X que foi preparado com a concentração analítica de 10 a menos 2 mol por litro. Tá? 10 a menos 2 mol por litro. Aí eu vou forçar o meu K1 aqui a ser 10 a menos 5 e o meu K2 vai ser 10 a menos 10, beleza? O meu K2 vai ser 10 a menos 10. Então eu pergunto, qual é a concentração de H+, e automaticamente qual é o pH do meio, considerando, claro, 25 graus Celsius e solução ideal, né? Ideal porque a gente não tem uma coisa que a gente chama de atividade, tal, coeficiente de atividade que complicaria tudo, mas uma situação simples, tá? Então você tem aqui o H2X, é a concentração analítica, 10 a menos 2, K1 10 a menos 5 e o K2 10 a menos 10. Então vamos lá. Primeiro, vamos escrever os equilíbrios de ionização desse ácido. Então você tem H2X, que vai formar H+ mais HX-, e você tem o HX-, que vai formar H+ mais X2-. Beleza. Antes de escrever os balanços de massa, eu já vou checar algumas aproximações. Vamos lá. A concentração analítica é 10 a menos 2. Obviamente, isso aqui é muito maior do que 10 a menos 7. Então, o que eu vou dizer? Que a contribuição da água é desprezível. Tá? Pronto, já fiz a minha primeira aproximação. Isso vai ser feito muitas e muitas vezes. Em muitas situações você consegue fazer isso, tá? A menos que você queira fazer uma questão em que envolva gráfico para você estimar essa contribuição, blá, blá, blá. Que é uma coisa que pode acontecer também, tá? Você pode até ver depois em situações mais aprofundadas. Então, o que acontece? Você vai ter essa concentração, 10 a menos 2 é muito maior que 10 a menos 7, então a água é desprezível. Outra coisa, o K1 sobre o K2, ele nada mais é do que o quê? 10 a menos 5 sobre 10 a menos 10. Então isso aqui dá 10 a 5, que é maior do que 1000, certo? Não é muito maior, né? Mas é maior do que 1000.
Isso aqui me garante o quê? Que a segunda etapa de ionização é desprezível. Agora, pessoal, quando eu digo é desprezível, obviamente, ela gera um H+, não é? Aqui está aqui a segunda etapa, e gera um X2-. O que eu estou querendo dizer é que o H+ que ela gera, ele é muito pequeno em relação ao H+ que a primeira gera, que é a primeira forma. De modo que também a extensão dela é muito pequena para que diminua a concentração de Hx- que eu obtenho na primeira etapa. Tá? Então, a aproximação aqui ela é feita de forma a pensar na contribuição para o H+ e para o Hx-. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu tenho, então, que considerar essa etapa, H2x. O H+, ele vai ser todo proveniente dessa etapa. Tá? Beleza. A gente sabe também que, como aqui é 1 para 1, né? 1 para 1 no H+, no Hx-, e eu já desprezei o H+ da água, né? Eu posso dizer que o H+ é praticamente o Hx-. Por quê? Porque o Hx- que reage na segunda etapa, ele é muito, muito pequeno. Então, eu posso desprezar o quanto o Hx- diminui em relação à primeira etapa. Então, isso aqui é uma excelente aproximação, tendo em vista esses números, tá? Tendo em vista esses números que foram dados. Bom, como isso é uma boa aproximação, aí agora eu vou pensar no meu balanço de massa só com essa primeira etapa. Então, o que é que eu tenho? Que a concentração analítica ela é a concentração de H2x mais a concentração de Hx-, já que eu já considero que a segunda etapa é desprezível. Aí vamos lá. Essa daqui, a gente lembra que a verificação, se isso aqui é muito menor do que isso, é feito com a concentração analítica sobre a constante ácida. No caso aqui, K1, né? Então vai ficar, quem é a concentração analítica? 10 a menos 2. Quem é a concentração, a constante 1? É 10 a menos 5. Isso aqui dá 1000. Ou seja, não é maior, mas é maior ou igual a 1000, né? Então, isso aqui significa que, como a constante é muito pequena e a concentração tende a ser um pouco mais elevada relativamente, significa que quando o H2x ioniza, muito pouco forma de Hx- em relação ao H2x que fica. Então, eu posso dizer que a concentração analítica é praticamente o H2x. Então, isso simplifica muito a minha vida. Né? Por quê? Porque aí eu vou pegar e vou escrever que K1 é igual a H+, vezes Hx- sobre H2x. Beleza? Tendo em vista essa aproximação da segunda etapa ser desprezível e desprezar também a contribuição da água, eu simplesmente tenho que H+ vezes Hx- é H+ ao quadrado. Sobre. Como a gente viu também aqui, a concentração analítica sobre K1 dá 1000. Então, o H2x é praticamente a concentração analítica. Igual a K1. E aí eu chego que H+ ao quadrado é igual a Ca vezes K1. E a gente pode até fazer essa conta, né? Porque a gente tem números agora. H+ vai ser a raiz quadrada de concentração analítica, que é 10 a menos 2, vezes K1, que é 10 a menos 7. Isso aqui, a raiz quadrada, né? Bom, o H+, portanto, ele vai ser a raiz quadrada de 10 a menos 9. Certo? 10 a menos 9. Então, isso aqui é a raiz quadrada. Tá. Se você quiser fazer isso aqui, digamos assim, na mão, lembre de uma coisa, que o H+, ó, você pode fazer assim, 10 a menos 9 é 10 vezes 10 a menos 10, né? Isso aqui é elevado a meio. Beleza? Ou seja, não é isso? 1 mais menos 10 dá menos 9, isso. Então, H+, ele vai ser a raiz de 10 vezes, aí 10 a menos 10 elevado a meio, dá 10 a menos 5. E a raiz de 10, pessoal, dá até para memorizar o valor. É aproximadamente π, mas não é π, tá? É 3,16, mas é muito perto de π, né? Então, dá 3,16 mol vezes 10 a menos 5 mol por litro. Tá? Essa é a concentração de H+. Bom,
Feita essa concentração de H+, eu posso claramente calcular a concentração de OH-, né? Eu posso fazer que Kw sobre H+ é igual a 10 a menos 14 sobre 3,16 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá, fazer aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Como o OH- vai ser 1 sobre 3,16 vezes 10 a menos 14 mais 5 dá 10 a menos 9. Então, 1 sobre 3,16, vamos lá, rapidão. Eu acho que dá até 3,16 também, não dá não? Porque a raiz de 10, deixa eu pensar aqui. Ah, tá, dá 0,316. 0,316. Ou seja, dá 3,16 vezes 10 a menos 1. Então, isso aqui vai dar 3,16 vezes 10 a menos 10. É isso mesmo, porque quando eu multiplicar isso aqui, ó, vai dar 3,16 ao quadrado, né? Quando eu fizer KW, é 3,16 vezes 10 a menos 5 vezes 3,16 vezes 10 a menos 10. Isso aqui vai ficar KW é 3,16 ao quadrado, que dá 10, porque a raiz de 10 é 3,16, e aqui dá 10 a menos 15. Então, 10 vezes 10 a menos 15, 10 a menos 14, né? Então, é isso. Então, está correta aqui a concentração de OH-. Vamos lá. Então, resumindo aqui, quem é a concentração de H+? 3,16 vezes 10 a menos 5. Vamos logo calcular o pH. O pH vai ser menos o log de, como eu não sou bobo nem nada, eu sei que 3,16 é 10 elevado a meio, né? Vezes 10 a menos 5. Então, aqui vai ficar assim, menos o log de 10 elevado a meio, certo? Como é o log da soma, mas tem um sinal negativo aqui, né? Tem um sinal negativo, então vai ficar menos o log de 10 a menos 5. Então, aqui vai ficar, esse meio vem para frente, vai ficar menos meio, e esse... mas parei, tem alguma coisa errada aí, galera. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu me perdi no sinal aqui. Só um instante, vou fazer mais fácil. Pronto, é melhor. Vou manter o log aqui e vou fazer o log do produto. Log do produto é a soma dos logs. Então, log de meio, mais, agora está melhor. Log de 10 a menos 5. Ah, mas estava certo, porque o menos 5 ia para frente, ia ficar mais, né? Tudo bem. Então, isso aqui vai ficar menos aí, meio, e o menos 5 vem para cá. Beleza. Então, isso aqui vai dar menos 4,5, só que tem um menos aqui na frente, então vai ficar 4,5. Se você fizer o mesmo para o OH-, que é 3,16 vezes 10 a menos 10, você vai ver claramente que o POH vai dar 9,5, né? Ou seja, a soma do pH com POH tem que dar 14, né? pH mais POH igual a 14. Então, tá corretinho, tá? Beleza. Quem é o HX-? A gente viu pela nossa aproximação que ele era igual ao H+. Então, ele vai ser igual a 3,16 vezes 10 a menos 10. Opa, 10 a menos 5. Certo? 10 a menos 5 mol por litro. Esse é o HX-. Quem é o H2X? Pela nossa aproximação, o H2X é 10 a menos 2 mol por litro. Por quê? Porque a gente aproximou dizendo que ele era praticamente todo a concentração analítica. Aí daqui a gente já pode checar. Ó. A gente disse que isso mais isso era praticamente, isso aqui era praticamente zero em relação a isso aqui. Ou seja, 10 a menos 2, se você somar com 3,16, vou até colocar assim, ó, 3,16 vezes 10 a menos 5 é 0,0000316. Então aqui, eu posso também colocar diferente, 10 a menos 2, vou colocar na forma decimal, é 0,01. Então observa que o 1 está bem aqui nessa casa decimal. Olha a diferença, né? Então dá muito pouca diferença. Beleza? Então, realmente, essa aproximação é válida. Essa aproximação é válida. Então, a gente sempre checa a aproximação. Tá? Tendo em vista que essas aproximações são válidas, a gente pode agora pegar o K2 e fazer o seguinte. Quem é o H2? O K2 é o H+, vezes o X2- sobre o HX-. Bom, que é exatamente essa etapa aqui de ionização, né? Essa daqui. Bom,
Tendo em vista isso, e a gente sabe que as aproximações foram boas, né? As aproximações foram boas, então o H+, ele é igual ao HX-. Então é o que eu falei naquela hora, corta, então o X2- vai ser simplesmente K2, que vai ser 10 a menos 10 mol por litro. Então, de fato, o 10 a menos 2, desculpa, o X a menos 2, caramba, o yield valente aí negativo, ele é igual ao K2, como eu falei aqui em algum lugar que eu não lembro agora. Está aqui em algum canto. Está aqui, né? Onde foi que eu falei isso? Foi lá em cima, aqui, foi bem aqui. Certo? Bom, outra coisa, faltou a gente ver o seguinte, a gente desprezou a contribuição da água, né? Então, se eu pegar assim, o H+ total, ele é o H+ que veio do ácido, mais o H+ que veio da água. Aí vamos lá. Como a água ioniza 1 para 1, H+ mais OH-, a água ela formou. A gente viu que o OH- aqui deu quanto? 3,16 vezes 10 a menos 10 na nossa conta. Então, o H+ da água também é 3,16 vezes 10 a menos 10, porque ela ioniza 1 para 1. Então, o do ácido que a gente calculou foi 3,16 vezes 10 a menos 5. Então, o da água é 3,16 vezes 10 a menos 10. Observe, isso aqui está 5 ordens de grandeza acima. Né? Esse aqui é 5 ordens de grandeza acima. Então, de fato, isso aqui é desprezível. Então, nós resolvemos o problema do ácido diprótico, tá? Com aproximação e mostramos que as aproximações são válidas. As aproximações são válidas, tá? Beleza. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar uma visão gráfica disso aqui, de quando, é claro, com um sistema poliprótico, né? Eu vou deduzir aqui uma expressão para a gente ver quando essas componentes são desprezíveis, né? Eu vou entrar em mais detalhes. Agora, com essa maneira de resolver aqui, de forma sistemática, você consegue calcular a concentração de um ácido diprótico. Se ele for triprótico, tetraprótico, vale as mesmas coisas, tá? Vale a mesma coisa. Você tem que verificar se as etapas posteriores, se elas são desprezíveis. E lembrando, se você tiver, por exemplo, uma base, vamos supor que você tem uma base diprótica, vou chamar aqui de BOH2, ela vai ionizar BOH mais OH-, e ela vai ionizar BOH mais B2 mais OH-, tá? Então serve a mesma coisa, você vai ter um KB1, você vai ter um KB2, você vai ter uma concentração analítica. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o KB1 sobre o KB2, se for maior do que 1000, então a segunda etapa é desprezível. Então você vai fazer o mesmo raciocínio que foi mostrado antes, só que agora você vai estar calculando diretamente o OH-, né? E também você tem que checar se o CA é maior que 10 a menos 7 para desprezar a água, né? Quando a água é desprezível. Do mesmo jeito, se isso aqui for admitido, o que você tem que fazer? Você tem que pegar somente a primeira etapa, certo? BOH mais OH-, aí você vai ter KB1 igual a BOH mais vezes OH- sobre BOH2. Aí você vai fazer que o balanço de massa vai ser que a concentração analítica é o BOH2 mais o BOH mais o B2+, né? Só que esse B2+, se o KB1 for maior que o KB2, ele já é desprezível. Aí você verifica, CA sobre KB1. Se for maior do que 1000, aí esse aqui é desprezível em relação a esse. E aí segue o cálculo e a conta exatamente como feito antes, tá? Só que você vai estar calculando o OH-, beleza? Então, é assim que você encara um problema desse com ácidos e bases dipróticos, certo? Com ácido e base dipróticos. Então, anotem as dúvidas, tá? Qualquer coisa é só perguntar para mim e a questão é treinar fazendo questões desse tipo aí, beleza?
Bom, esse vídeo está com 34 minutos, tá um vídeo de tamanho muito bom, tá? Até o próximo.